Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Raul Filho aqui, Daniel Garas, estou começando aqui um novo estilo de conteúdo para trazer para vocês. É o primeiro. Do que vai se tratar esse tipo de conteúdo? É um conteúdo que eu tenho visto que tem ganhado um pouco de força aí no YouTube. E já tem bastante tempo que eu queria trazer esse estilo de conteúdo, que é algo mais naquele estilo que eu trago uma opinião sobre alguma coisa de momento. E aqui a gente quer falar, eu quero falar mais sobre o mundo automotivo, o mundo de carro. Vamos puxar um pouco mais ali para aquela vertente de, de corrida, de carro turbo, e aprofundar nesse ponto. Se você gostar, você vai estar acompanhando, na verdade, veja o vídeo, vamos ver se você vai gostar desse, dos próximos, talvez esse a gente ainda vai acertando como é que vai fazer. Então é um quadro novo, diferente, mas o que eu te peço é se inscreve aqui no canal, já deixa sua curtida para ajudar a gente a crescer, trazer mais conteúdos aí como esse para vocês, beleza? Hoje eu vou falar sobre o Armagedon, que eu acho que é um tema que aconteceu ontem, né? E, e para ser sincero, até deixar essa nota aqui, eu não sou nenhum expert em corrida, não sou um cara lá da pista que acompanha. O pouco de experiência que eu tenho tem sido em meia milha, nunca fui numa arrancada, acompanho tudo pela internet, então talvez eu não seja o cara mais expert, mas eu estou trazendo aqui a minha opinião como leigo e como um cara que gosta e que queria estar lá perto, mas por fatores ainda não consegui estar pegando essas idas. Aqui perto de mim não tem, mas que tem é BH, e às vezes o que acontece, que agora que a gente está aqui, é meio complicado para ir, não conheço bem, mas tenho essa vontade. E eu acho que até esse vai ser o meu ponto de fala, sabe? Sobre o Armagedon, ali que aconteceu no Velopark. O Armagedon foi ganhado por um argentino. Eu comentei nos grupos que eu estava a respeito disso do seguinte. Até quando eu comentei, eu soube que teria um hate e talvez você vai hatear também. A Argentina veio aqui no Brasil e ganhou. Vocês viram que os carros argentinos. E a galera, não, mas o cara já tem 20 anos que faz 4x4, que isso, aquilo, tudo. Galera, não sou conhecedor da história, muita gente comentou, mas os carros argentinos que ganharam, que vieram pra cá, o que a galera colocou um ponto é, pô, os blocos billet, V8, etc, tomando pau para uns carros que, sem menosprezar nada, mas que não tem o tamanho de investimento e sofisticação que muitos desses carros tiveram. A gente tem alguns agravantes que tiveram lá, que foi a pista da esquerda, assim, não tem como negar que a pista da esquerda parece que tinha, eu não sei bem o que aconteceu ali, eu vi algumas pessoas falando, mas não vou dar certeza em nada, porque eu não sei. Eu acho que para eu dar certeza eu tenho que ter ou estar lá para ver e saber falar, para não falar besteira, por mais que eu deva falar alguma aqui. Mas que a pista da esquerda estava com problema, a gente viu competidores que estavam ali, que na final mesmo ali que existiu, né? Ele poderia ter ganhado, que ele balançou e ainda passou 0,77, né? Pelo que eu vi, abaixo do cara que foi campeão. E tivemos vários competidores que poderiam ter chegado bem no final, mas que tiveram um problema ali na pista da esquerda e não conseguiram avançar, entendeu? Mas um retrato que eu vejo é isso. Às vezes, o fato de você ter um maior nível de investimento, maior nível de sofisticação, pode ser que isso tudo não seja um ponto determinante para você ser campeão. Talvez o básico bem feito, aquele feijão com arroz, mas que seja bem feito e consistente, é algo que vai te entregar algo melhor. Acho que fica muito para a gente que está sempre nos nossos projetos procurando mudar, para a galera que tem carro, que quer fazer o melhor, porque fulano tem isso, fulano tem aquilo. Acho que a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem. E com aquilo que a gente tem,
buscar lapidar e entregar o melhor. Eu vejo isso no mundo da maré, que eu sou do mundo da maré, eu vejo que tem bastante resultado aí. Na última meia milha que eu fui, o Rafa estava lá com essa maré, assim, excepcional, e ele não precisou de uma roletada para estar com altos resultados, uma turbina muito cara, ele foi com a HX40 bombada e conseguiu um resultado de 261 e que conseguiria um resultado melhor e conseguiu ainda o primeiro lugar com uma maré mais rápida de 100-200 do mundo, com o seu incrível recorde de 5,73. Então, ele não precisou de uma turbina roletada, não precisou daquele todo aparato, um FST 700 e etc. mais. Ele conseguiu fazer com toda a sua expertise, assim, Rafa e Charles, lá da Lunacá em Curitiba, excepcionais, conseguiu entregar um resultado excelente, excelente. E assim, por não ter mais passados, ele não melhorou ainda o seu tempo na meia milha, tenho certeza que cresceria bastante. Assim, meus parabéns para ele e eu acho que isso é um retrato do que aconteceu aqui. Então, galera, conscientizar nesse sentido. E um outro ponto que eu queria falar é o Brasil, hoje, que eu discuti ontem no grupo, foi o Brasil hoje ele está parado no sentido de evolução de carro, por mais que esteja com níveis de sofisticação gigante, mas eu vejo que quando eu vou, toda arrancada que eu vou ver, só se dá um carro lá, que é o Moto AP. Nem sempre ele é o campeão. A gente às vezes vê, tem uma maré, e essa maré figura ali entre o top 4, top 2. Aí tem um motor C20 e ele acaba figurando como recordista. Tem um motor K20, ele acaba figurando lá em cima, em meio a tantos motores APs. Meu intuito não é falar mal do motor AP. A galera vai falar, mas você não gosta. A minha questão não é essa. Eu gosto de todos os projetos, só que o Brasil hoje só se faz um tipo de projeto, motor AP. Todas as pessoas quando vai falar, não, que ele é melhor, que é isso, que é o custo-benefício. E eu acho que quando a gente vai procurar peças, ok, eu encontro em grande escala peças para motores APs hoje no Brasil. E isso é fato, isso não tem como negar. E depois você vai encontrar peças também para motor K20, talvez não seja tanto no Brasil, mas você acha lá fora. Aí você vai encontrar um pouco mais de dificuldade para o motor de maré, você tem para o motor de C20, mas o motor AP a larga escala, que o pessoal fala, cada padaria você compra. Mas quem faz isso? O que eu costumo falar existe realmente isso, e isso é porque as empresas hoje, elas produzem porque elas precisam visar o lucro. E visando o lucro, elas produzem aquilo que dá demanda, ok? Aquilo que tem escala e demanda. Querendo ou não, como só existem isso, eu vejo muitas pessoas que às vezes até pensam em fazer outros projetos, ok? Só que por fatores de mecânico já está acostumado, por fatores de olhar as peças e achar assim, não, pô, só acho isso. E você ter aquela dificuldade já para montar um motor AP turbo, que já demora um longo tempo, aí você imagina que você vai fazer um projeto diferente, o tempo maior que vai se demorar. É uma questão muito maior, que você vai ter que fabricar peça, vai ser um custo maior, uma dificuldade maior, questão de mão de obra, tudo mais caro. Eu acho que no Brasil a gente devia mudar isso. A gente vê lá na Argentina um reflexo legal disso, que eu gosto de acompanhar, que são os motores, por exemplo, 1.6 Sevel. Eu vejo lá na Argentina que os caras fazem carros ali com esse motor que viram tempos muito bons, muito bons. E eu não conheço todo o mercado, mas só de eu ver que lá tem uma larga escala de motores Sevel que fazem bonito, com o seu 1.6, a gente já vê que a gente poderia abrir o leque como outros países e ter vários tipos de motores. Mas não tem, lógico que tem. Da mesma forma que a gente está fazendo carro com projeto Billet, tem galera, a gente não, mas tem galera que faz projeto Billet. Você acha que a galera não tem condição de montar outros projetos em outros motores? Existem tantos carros, tantos motores, tantas possibilidades. Eu acho que a gente devia sair preso. E quando eu falo preso, eu não falo de investir em areia, que é o que eu gosto, mas investir no cenário todo, entendeu? E a gente precisa ter essa amplitude de possibilidades, até porque para a gente ter um mercado maior de peças, um mercado que a gente consiga baratear tudo isso e ter projetos para a gente poder chegar ali e conhecer novos projetos e
tipo assim, almejar novos projetos, fugir daquilo que é a mesmice, entendeu? E eu acho que um ponto é esse aí. Agora falando sobre o Armagedon novamente, eu como acompanhar, um cara que gosta de acompanhar daqui, eu acho que não só o Armagedon, mas isso aí é uma crítica para praticamente todas as empresas que fazem esses campeonatos, que existisse uma forma de acompanhar, uma forma de divulgar melhor o campeonato como um todo. Eu acho que a gente que está aqui, às vezes fica um pouco sem entender, porque rola uma live ao vivo e nela a gente não consegue entender quem está em que local, qual que vai ser a próxima corrida, que horas que vai ser a corrida. A gente fica muito perdido, então nem sempre, e demoram-se muito e a gente não consegue ficar ali na totalidade para ficar acompanhando. Então eu vejo muita galera nos grupos perguntando aí quem que vai ser o próximo, quem que tá, tal competidor tá em que lugar, não entende muito bem de como é que está funcionando a qualificação ali da corrida. Eu acho que isso era um ponto para todo mundo poder melhorar, para a gente poder ter algo mais difundido e para a gente poder pegar mais público, sabe? Porque a partir do momento que a gente dificulta para as pessoas poderem entender, mais difícil vai ser da gente ter um público maior e de mais adeptos. Então, tanta pessoa para acompanhar lá, tanta pessoa para poder acompanhar na internet, que vai ser porque acredito eu que quando eu entrei na live, na hora da final, tinha quase 100 mil pessoas. E eu acredito que não tinha 100 mil pessoas lá no Armagedon, sabe? Então, querendo ou não, o maior público aqui vai estar na internet. E se você não traz essa informação tão difundida lá na internet para essas pessoas, e não falo só para o Armagedon, falo para todos, porque quando eu fui na minha milha, ou quando eu não estou na minha milha, é muito difícil de acompanhar. É muito difícil. Até para mim, que estava na minha milha, ficava um pouco difícil de acompanhar as categorias, para saber como é que estão os carros. Eu acho que isso deveria ser melhor divulgado, melhor, de uma forma melhor, para as pessoas poderem entender e as pessoas pegarem gosto. Conforme você facilita o acesso das pessoas e o entendimento, maior você aumenta o público, porque mais pessoas vão conseguir entender e mais pessoas vão querer acompanhar. Quanto mais você dificulta, menos pessoas vão ter ali o prazer de poder acompanhar. Então isso eu acho que é um ponto muito importante para ser melhorado, ok? Talvez você tenha a mesma opinião do que eu e eu acho que esses são os pontos que eu quero trazer agora nesse momento sobre o Armagedon. Acho que é um campeonato que eu acompanhei aqui um pouco da história, vendo de quando começou, como é que foi, que começou com algo sem público e hoje já está com gigante, né? E eu acho que precisa melhorar nesses pontos. Precisa melhorar nesses pontos. E no mais é isso que eu queria comentar. Esse foi o primeiro vídeo. Peço, por favor, talvez ele não tenha ficado tão bom. Venho cá trazer algumas informações, algumas opiniões minhas e quero evoluir esse quadro aqui trazendo sobre vários momentos, várias questões. Vou trazer minha opinião. Não vou estar certo em todas, você não precisa concordar, mas é um quadro que eu quero manter e se você tiver sugestão, qualquer coisa, pode deixar. Vou estar de braços abertos e ouvidos abertos para poder te escutar. No mais, eu acho que é isso que eu queria trazer hoje. E deixe seu like, se inscreve, comenta a sua opinião sobre o Armagedon, o que você achou, se você concorda, trazer novos pontos e bora pra cima, galera. E lembrando, menos AP e mais maré. Tô brincando. Mas é isso, galera. Tamo junto e brigadão por você ter acompanhado até aqui. Valeu, falou, fui!